Mas se a gente pegar esse Flamengo, em vários momentos decisivos, o Flamengo tem jogadores expulsos. O Flamengo teve jogador expulso naquela virada que sofreu contra o São Paulo, lá no Morumbi. Foi na Vila de Belmiro, se não me engano, o jogo do Campeonato Brasileiro, que era um jogo importantíssimo para o Flamengo em relação à briga pelo título. O Flamengo teve jogador expulso contra o Estudiantes. Ah, mas aquela expulsão foi errada. Mas se a gente lembrar que o Plata poderia ou deveria ter sido expulso antes, então a gente coloca isso na conta, porque ele deveria ter sido expulso antes. Racing, o Flamengo teve jogador expulso contra o Racing. Na final da Libertadores, o Pulgar não foi expulso porque o árbitro não quis, simplesmente por isso. Mas a gente está falando aqui de momentos decisivos em que os jogadores estão sendo, no mínimo, imprudentes ou imaturos. Tomam decisões erradas e colocam em xeque. Lá em 2024, ainda na final da Copa do Brasil, o Bruno Henrique também foi expulso contra esse mesmo Corinthians. Final não, semifinal, perdão. O Bruno Henrique também foi expulso. Então a gente está falando de jogos decisivos que os jogadores do Flamengo tomam decisões muito ruins e colocam em risco títulos, conquistas, como aconteceu ontem no lance do Cascal, independente de foi expulso depois, deveria, não deveria, explicaram questões relacionadas à regra, enfim, mas é isso. Eu acho que ontem a gente pode colocar muito na conta do Felipe Luiz, e na coletiva de imprensa ele me preocupou, porque ele falou duas coisas que me preocupou muito. A primeira, que ele não vê o time jogando mal, para ele o time tá jogando bem, e a segunda é que ele não se assusta com os 6 gols que o Flamengo tomou nos últimos 3 jogos. Foram 6 gols que o Flamengo tomou nos últimos 3 jogos, algo que não é comum nesse Flamengo, onde a gente viu um Flamengo com uma fortaleza defensiva. Tem a questão física? Tem a questão física, apesar dele dizer que não teve nada de questão física. Mas, obviamente, que tem essa parte física. Mas tem também muitos erros bobos, muitas desatenções dos jogadores, Elan. E se ele diz que não tem questão física, ele está depondo contra o trabalho dele e dos próprios jogadores, né? Porque a questão física seria uma desculpa que ajudaria a explicar, pelo menos. Mas Papa... ele foi rebatido. Ele foi rebatido pelo Léo Ortiz, pelo Jorginho. Tá? Mais jogadores falaram da questão, o Cebolinha, inclusive foi rebatido em outras situações. Tá? O Felipe Luiz fala na coletiva ontem, o que ele fala não se escreve. Porque o Cebolinha, o Ortiz, o Jorginho contrariam o Felipe Luiz. O Cebolinha fala, nós entramos sem atitude. Eu não estou falando, tem aí as aspas dele. Entramos sem atitude, não tivemos atitude. Ele fala isso. E eu falei isso no meu canal. O Flamengo entrou ontem jogando um amistoso. Na verdade, jogando solteiros e casados. O Corinthians queria ser campeão de uma Copa do Mundo. Para o Corinthians, aquilo ali valia uma Copa do Mundo. Eles entraram com tesão de 10 mil gorila. É isso. O Flamengo entrou com 1/10 do tesão do Corinthians. Essa é a realidade. Um time apático, sem vontade. Aí você tem a questão do Felipe Luiz falando de que então não tem parte física, não tem problema, não está com problema físico. O Jorginho falou o contrário. Falou que realmente essa questão de ter voltado antes atrapalhou a pré-temporada deles. Ele falou com todas as letras. O Cebolinha já rebateu o Felipe nessa outra questão que o Felipe fala que não, que o time foi muito bem no primeiro tempo e no segundo tempo também. Eu não lembro exatamente como o Felipe falou, o Raíza, mas eu sei que ele disse como se o Flamengo tivesse jogado bem o jogo todo e que a bola não entrou. Ele usou até uma coisa que o Renato Gaúcho costumava fazer e irritava o Ilan. A bola não entrou. Diniz, né? Mas olha aqui, a bola não entrou. Mas vem cá, ele ainda falou que a moedinha vai virar pro lado certo da próxima vez. Moedinha? Pelo amor de Deus, né? Eu já entendi que os jogadores rebateram o Felipe Luiz e o Jorginho, por exemplo, então diz que, atrapalhou sim, a questão física não tá indo bem. Isso aí é o áudio dele. Vamos ouvir, eu quero comentar em cima disso, mas é o seguinte, se ele fala isso aí, todo mundo voltou antes, ou vários times pelo menos voltaram antes do que deveriam, né? Estão trabalhando também desde antes. Do Flamengo lá. Tem diferença. Por que tem diferença? Porque o Flamengo entrou de férias já do meio pro final de dezembro, teve a Copa do Mundo. O Corinthians entrou de férias. O Corinthians também. E voltou. Então, mas o Corinthians voltou. Mas olha, o Flamengo tem mais elenco, gente. Antes do Flamengo. O Flamengo peraí, tem mais elenco. O Flamengo tem mais elenco. Ano passado o Botafogo não tinha. O Flamengo voltou no dia 12, se bem me lembro, de janeiro, pra jogar uma final no dia 1º de fevereiro. Ano passado o Botafogo voltou no dia 15 de janeiro e pra jogar
jogar numa final contra o Flamengo, que não tinha ganho tudo no outro ano, tinha sido o Botafogo, no dia 2 de fevereiro. A questão física, obviamente, atrapalha. O Flamengo entrou ano passado voando, porque fisicamente estava mais preparado que um time que tinha voltado depois. Ontem o Flamengo, no mesmo título, a mesma disputa, com torcida dividida no estádio, jogou parecendo um amistoso porque quis. É o mesmo time, o mesmo treinador. O Flamengo teve problema físico, não jogou parecendo um amistoso porque queria que parecesse um amistoso, porque não dá importância ao campeonato. O Flamengo, inclusive, dá muita importância à Supercopa. Não acho. Talvez seja o time que mais dê importância. Mas fisicamente, o Flamengo não conseguia competir e dificilmente quem ganhar os dois títulos e jogar o Mundial... Calma aí, Raíssa, rapidinho. Quem ganhar os dois títulos e jogar o Mundial no final do ano vai ter dificuldade para jogar a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro, no dia 2 de fevereiro. Tentou jogar com o Sub-20 no Carioca, viu que deu complicação, voltou antes do que deveria, porque senão correria o risco de jogar o quarto. Um jogo é sui generis, Lance. Pode acontecer, tem vários componentes. Metade do jogo. Exatamente por isso as escolhas foram erradas. E pro Flamengo, mesmo tendo super elenco, pesou. O Corinthians está se preparando há mais tempo que o Flamengo. Fisicamente, o Flamengo sofreu e vai sofrer quem ganhar tudo e for pra Doha e voltar pra jogar a Supercopa em 1º de fevereiro. Mas foram escolhas erradas, Bandeira. Bem, escolha errada a partir do momento que você coloca um Jorginho e uma Arrascaeta juntos. A gente viu, eles não tinham jogado antes. Assim. Eles jogaram... mas poderia competir mais. O Jorginho e a Arrascaeta não tinham... Como não? Pega de exemplo o jogo contra o Vasco, que você teve jogadores que estão mais inteiros. Gente, o Flamengo jogou algumas partidas já e todo exemplo é o primeiro jogo. Mas foi pelas escolhas do treinador, questão emocional Bandeira. Envolvida, porque com o outro time sempre entrando já praticamente derrotado. A diferença física do Vitão hoje pro Léo Ortiz é absurda. A diferença física hoje, tá? Eu tô falando hoje, do Vitão para o Léo Ortiz é absurda. O Léo Ortiz está muito mal fisicamente. Sim. Ele tá muito... E o Vitão não. Então foi escolha tá bem, mas aí você monta no mínimo um time desequilibrado, com um bem e outro mal. Você consegue ser mais competitivo. Pode o Jorginho ser mais competitivo, mas dificilmente entraram contra vai São sobrar. Paulo. Tecnicamente, o Flamengo sobra contra o Corinthians. Mas eu acho condição. Que ninguém estava cobrando sobra. Eu acho que o que se está cobrando é coerência. E aí eu acho que faltou coerência. Faltou coerência justamente por conta disso. Porque o Flamengo está num momento que não tem todos os jogadores 100% fisicamente. Isso é um fato. Esse é o problema. Isso é um fato. Agora, você escolhe colocar num jogo de alta competitividade, como foi esse jogo contra o Corinthians, jogadores que estão piores do que outros, porque o Vitão tá muito melhor do que o Léo Ortiz fisicamente. O Jorginho e o Arrascaeta, a gente viu que não tinha a menor condição de começar um jogo desse juntos pelo jogo do São Paulo. Eles entraram no jogo e mostraram que não tinham condições. Por que ele não segurou usava o Carrascal num tempo, o Arrascaeta no outro tempo, né? O Everton Araújo, quando jogou, ele tem menos qualidade técnica? Tem menos qualidade técnica, mas ele tá melhor fisicamente, foi mais competitivo. O Everton Cebolinha também é um exemplo disso. O Everton Cebolinha foi mais competitivo, tá melhor fisicamente. Então assim, tem jogadores que estão melhores fisicamente. Por problemas físicos de jogadores qualificadíssimos, o Flamengo teria que fazer outras escolhas. Eu não tô falando que o Felipe Luiz acertou nas escolhas. Eu tô falando que o Flamengo tem problemas físicos, dificilmente conseguiria competir como deve numa final de campeonato. E aí você tá falando que ele teria que escolher jogadores que estão mais preparados fisicamente, que é raro também. Os melhores não estão tão preparados. É justamente um problema físico da equipe que vai acontecer com qualquer equipe que jogar uma competição dessa, um jogo, no início de fevereiro, se tiver ido a Doha, por exemplo, no fim de dezembro e voltado de férias no meio de janeiro. Gente, hoje é dia 2 de fevereiro, tá? 15 dias de preparação. Mas 2 de fevereiro. Não existe isso. Não são 15 dias. O Flamengo voltou dia 12. Então, aí você pega quase médico, tem 2 jogos dias, aí no meio. Dias. Então, você tira dia de exame, vai bater 10 dias. Tá todo mundo fazendo o Corinthians tá todo mundo fazendo, rodando elenco. O Botafogo rodou elenco, ontem o Fluminense rodou elenco. Por que o Botafogo ano passado não andou em campo, além da qualidade técnica? Eu tô falando sobre o que a Raíssa tá dizendo. E do Flamengo também não andou em campo. Eu acho que não é desculpa. Ano passado, o Flamengo se representou dia 11, fez o primeiro jogo dia 19. É óbvio que não vai estar nos trinques fisicamente, como no meio de uma temporada, por exemplo. Você tá no meio de uma temporada, se você faz o trabalho certinho, você tá idealmente num momento físico muito melhor do que o início de temporada. Isso é um ponto. Isso aí não se discute. E aí não é só o Flamengo, tá? Vários outros times também. A gente fala, o Flamengo. O Flamengo tem uma estrutura absurda. Tem outros times que não têm a mesma estrutura que o Flamengo. E isso, na hora da preparação física,
faz diferença também. Você tem times que... O próprio Corinthians entrou de férias depois. Não jogou o Mundial de Clubes. Realmente, não jogou o Mundial de Clubes. Mas tem muito menos opção que o Flamengo. Né? O Corinthians tem os 11 ali, ponto. O Corinthians tem os 11 ali, ponto. Na hora de você mexer, aí é outra história. Faz uma certa diferença, sim. Mas aqui, eu acho que isso é um ponto. A questão física é um ponto. Agora, o jogo, o contexto, as escolhas são outro ponto. E aí não dá pra... Eu acho que aí não dá pra jogar a culpa 100% na parte física, se as escolhas do treinador, elas foram escolhas equivocadas.